Parte 1. A Ascensão e a Cilada. O sol se levantava sobre as torres douradas da Babilônia. Uma cidade que respirava poder, ouro e segredos. No coração desse império, um homem se destacava, não pela força da espada, mas pela excelência de seu espírito. Daniel, um estrangeiro em terra estranha, havia se tornado o braço direito do rei Dário, governando com uma justiça que incomodava os corruptos. A prosperidade não é apenas sobre o que você acumula, mas sobre a qualidade do rastro que você deixa por onde passa. Daniel possuía o que a Bíblia chama de um espírito excelente, uma mistura de inteligência, calma e integridade inabalável. Mas o sucesso atrai olhares que não buscam inspiração, mas sim destruição. A inveja é a sombra que persegue quem brilha. 120 oficiais do reino observavam Daniel, procurando uma falha, um deslize, uma mancha em sua reputação. Eles reviraram seus registros, analisaram suas contas e vigiaram seus passos, mas encontraram apenas a pureza de um diamante lapidado. Aqui está a primeira lição de autoajuda. A melhor defesa contra seus inimigos é uma vida tão íntegra que nem a calúnia consiga grudar em você. Frustrados por não encontrarem erros humanos, os conspiradores decidiram atacar o que Daniel tinha de mais sagrado: a sua fé. Eles sabiam que a disciplina de Daniel era o segredo de sua força e planejaram transformar sua virtude em seu crime. Jamais acharemos ocasião contra este Daniel, sussurravam eles, a menos que a procuremos na lei do seu Deus. Eles foram ao rei com palavras macias e lisonjas perigosas, inflando o ego de Dário para cegar o seu julgamento. Propuseram uma lei que parecia honrar o rei, mas que, na verdade, era uma sentença de morte para o homem que ele mais admirava. Ó rei, decrete que por 30 dias, qualquer pessoa que orar a outro deus ou homem, que não seja a ti, seja jogada na cova dos leões. O orgulho é a armadilha mais fácil de armar. Dário, seduzido pela ideia de ser tratado como um deus, selou o documento com o seu anel. O decreto estava assinado. A lei dos medos e persas, uma vez escrita, não poderia ser revogada por ninguém, nem mesmo pelo próprio rei. O destino de Daniel parecia selado por mãos humanas, mas a verdadeira prosperidade entende que leis terrenas não limitam o poder do alto. Muitas vezes, você se sentirá cercado por regras feitas para te derrubar e pessoas trabalhando ativamente para o seu fracasso. A superação começa no momento em que você decide que o seu compromisso com a verdade é maior do que o seu medo da punição. Daniel recebeu a notícia do decreto. Ele não correu para o palácio para implorar por sua vida, nem se escondeu em um porão escuro. Ele fez o que sempre fazia. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e se ajoelhou. 3 vezes ao dia, ele agradecia e buscava orientação, mantendo a sua conexão com a fonte de toda a sabedoria. A constância é o que separa os amadores dos mestres. Daniel não orava porque estava em perigo. Ele orava porque era livre. Seus inimigos, escondidos nas sombras, sorriram ao vê-lo dobrar os joelhos. Eles achavam que tinham capturado uma presa. Mal sabiam eles que, naquele momento, Daniel não estava se rendendo à morte, mas se revestindo da armadura que nenhuma garra poderia perfurar. Parte 2. A condenação e o silêncio da cova. Daniel não tentou esconder sua fé, pois sabia que uma verdade vivida às escondidas pede sua força de transformar o mundo. Os conspiradores correram ao rei, com sorrisos venenosos, prontos para cobrar o preço da lei que eles mesmos criaram. Daniel, um dos cativos de Judá, não te deu atenção, ó rei, disseram eles, distorcendo a lealdade do homem mais fiel do império. Ao ouvir o nome de seu amigo,
O coração do rei Dário se apertou como se uma mão de ferro o esmagasse por dentro. Ele percebeu, tarde demais, que o seu próprio orgulho havia se tornado a cela onde ele prenderia o seu melhor conselheiro. O rei passou o dia inteiro tentando encontrar uma brecha legal. Um detalhe: qualquer coisa que pudesse salvar Daniel da sentença. A lição aqui é poderosa. O poder humano é limitado. E muitas vezes, as posições mais altas na Terra não podem nos livrar das nossas próprias falhas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu da Babilônia de um vermelho sangue, o tempo de Dário se esgotou. Os inimigos voltaram e lembraram ao rei que, segundo a tradição, nenhum decreto assinado poderia ser alterado. Com a alma pesada e os olhos marejados, o rei deu a ordem final: tragam Daniel e lancem-no na cova dos leões. Daniel foi conduzido pelos corredores de mármore até o pátio, onde o rugido das feras fazia o chão vibrar. O som era aterrorizante, um eco de morte que faria qualquer exército recuar de pavor. Mas Daniel caminhava com uma paz que desafiava a lógica humana, como se estivesse indo para um jardim de oração, não para um matadouro. A superação de um momento difícil exige que você aprenda a dominar o barulho externo com o silêncio da sua alma. O rei aproximou-se de Daniel e sussurrou com uma esperança desesperada: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Mesmo aquele que não conhece o caminho da luz consegue reconhecer quando alguém caminha sob uma proteção especial. Daniel foi lançado na escuridão da cova, e uma grande pedra foi rolada sobre a entrada, selando-se o seu destino aos olhos do mundo. O selo do rei e o selo dos nobres foram colocados sobre a pedra, para que ninguém pudesse intervir ou ajudar. Dário voltou para o seu palácio, mas o luxo de suas câmaras parecia agora uma prisão fria e sem vida. Ele recusou a música, recusou a comida e recusou o sono. O arrependimento é um travesseiro feito de espinhos. Muitas vezes, quem te prejudica sofre mais no conforto do palácio do que você, na escuridão da sua prova. Enquanto o rei andava de um lado para o outro em agonia, lá embaixo, na escuridão profunda, algo extraordinário acontecia. Os leões, que não eram alimentados há dias, aproximaram-se de Daniel, mas não com as garras expostas ou dentes à mostra. Havia uma presença na cova que mudava a natureza das feras, transformando predadores em guardiões silenciosos. A lição de autoajuda é que quando você está em paz com o seu propósito, até os seus inimigos mais ferozes perdem a voz diante de você. Daniel sentou-se na poeira da cova, fechou os olhos e sentiu o calor dos animais ao seu redor, sem medo, sem ódio e sem pressa. A escuridão não é o fim da sua história. É apenas o cenário onde a sua luz interior brilha com mais intensidade. Parte 3. O amanhecer da vitória. A noite na Babilônia pareceu durar uma eternidade para aqueles que ficaram no palácio. O rei Dário descobriu que nenhuma riqueza ou título pode comprar a paz de uma consciência tranquila. Assim que os primeiros raios de sol tocaram as muralhas da cidade, o rei correu para o pátio da cova, tropeçando em suas próprias vestes. Ele não esperou pelos guardas ou pelos nobres. O desespero por justiça era o que guiava seus passos apressados. Ao chegar diante da grande pedra selada, o rei sentiu o peso do silêncio que vinha das profundezas da terra. Com uma voz trêmula e carregada de angústia, ele gritou para a escuridão: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus pôde livrar-te dos leões. O silêncio que se seguiu por alguns segundos foi a provação final da fé de todos os que observavam. Muitas vezes, a vida vai te perguntar, no meio do seu maior problema, se o que você acredita é realmente suficiente para te salvar.
De repente, vinda do fundo do abismo, uma voz firme, clara e sem nenhum traço de medo, ecoou para fora da cova. Ó rei, vive para sempre, respondeu Daniel, com a cortesia de quem nunca deixou o ódio entrar em seu coração. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum. A lição de autoajuda aqui é monumental. As feras que tentam te devorar perdem o poder quando encontram alguém que não se alimenta de medo. Daniel explicou que sua inocência diante do Criador e sua lealdade ao rei foram o escudo que as garras não puderam atravessar. O rei, transbordando de uma alegria que não cabia no peito, ordenou imediatamente que tirassem Daniel daquele lugar terrível. Quando Daniel saiu da cova, sob a luz brilhante da manhã, todos ficaram em choque absoluto com o que viram. Não havia um único arranhão em seu corpo, nem um rasgão em sua túnica, nem o cheiro de morte em suas roupas. Ele saiu da prova mais forte do que entrou, provando que o fogo e os leões apenas lapidam o ouro de um caráter verdadeiro. A prosperidade real é ser capaz de atravessar o inferno e sair do outro lado com o sorriso de quem sabe que é protegido. Nenhum dano se achou nele, porque ele confiara no invisível, enquanto todos os outros só acreditavam no que podiam ver. A sua superação hoje depende da mesma confiança. Você não precisa lutar contra os leões. Você só precisa estar em paz com quem os criou. Enquanto Daniel era abraçado pelo rei, os conspiradores, que observavam de longe, sentiram o frio da própria maldade voltando-se contra eles. A lição da vida é que as armadilhas que você prepara para os outros acabam se tornando o seu próprio destino. O rei Dário viu em Daniel não apenas um administrador, mas um portal para uma sabedoria que a Babilônia nunca conhecera. A esperança renasceu no império, naquele dia, não por causa de um exército, mas por causa de um homem que se recusou a dobrar sua alma. Você pode estar em uma cova agora, cercado por problemas que rugem e mostram os dentes para você todas as noites. Mas entenda que o anjo do silêncio está trabalhando ao seu lado, preparando o momento em que você sairá para a luz. Mantenha a sua integridade, guarde a sua paz e espere pelo amanhecer, pois a pedra da sua dificuldade será rolada em breve. Parte 4. A nova era de prosperidade. Após a saída de Daniel da cova, a Babilônia nunca mais foi a mesma cidade de sombras e conspirações. O rei Dário compreendeu que o segredo de uma nação próspera não reside em suas muralhas de pedra, mas na integridade de seus líderes. O rei emitiu um novo decreto, espalhando por todas as províncias uma mensagem que exaltava a coragem e a proteção que Daniel havia encontrado. A lição de autoajuda aqui é que o seu sucesso individual tem o poder de abrir portas e mudar a mentalidade de uma comunidade inteira. Quando você vence o seu leão particular, você dá permissão silenciosa para que outros também acreditem na própria vitória. Daniel foi restabelecido em seu cargo, com honras ainda maiores, e sua sabedoria começou a guiar o império para uma era de paz sem precedentes. A prosperidade que se seguiu não foi fruto de guerras ou pilhagens, mas de uma gestão baseada na verdade, na justiça e na compaixão. Diz a história que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa, mostrando que a excelência é atemporal. Não importa quem esteja no comando do mundo ao seu redor. Se você carrega a excelência dentro de si, você será indispensável em qualquer cenário. Muitas vezes, as pessoas temem as mudanças de ciclo, as crises econômicas ou as trocas de liderança em seus trabalhos. Mas Daniel nos ensina que o homem ou a mulher de caráter é como uma árvore plantada junto a águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo.
A superação de momentos difíceis serve para limpar a sua visão e te mostrar quem são as pessoas que realmente caminham ao seu lado. Daniel continuou sua rotina de gratidão e oração, provando que o sucesso não o corrompeu, assim como a cova não o destruiu. A verdadeira riqueza é manter-se humilde no topo da montanha, lembrando-se sempre das lições que aprendeu no fundo do vale. Ele usou sua influência para proteger os vulneráveis e para trazer ordem onde antes havia apenas o caos da ganância alheia. Cada decisão que Daniel tomava era como uma pedra lisa lançada contra a ignorância, construindo um legado que atravessaria milênios. A esperança é contagiosa. Quando um homem decide não se dobrar ao medo, ele fortalece a coluna vertebral de milhares de outros. Você pode estar agora no período pós-crise, tentando entender como reconstruir a sua vida após o impacto de um grande desafio. Olhe para Daniel e veja que a reconstrução é o momento de colocar as pedras nos lugares certos, com mais sabedoria e menos pressa. O amor próprio de Daniel não era arrogância, era a consciência de que ele era um canal para algo muito maior do que suas próprias ambições. Viva de tal forma que mesmo seus adversários, ao tentarem encontrar algo contra você, encontrem apenas a sua dedicação e sua fé. A prosperidade não é um destino onde você chega e para. É a forma como você caminha todos os dias, com os olhos no horizonte e os pés na verdade. Daniel envelheceu com dignidade, cercado pelo respeito de amigos e até de antigos inimigos, que aprenderam a admirar sua firmeza. Sua história nos lembra que os leões da vida não são obstáculos, mas oportunidades para provar-nos de que material a nossa alma é feita. Seja você também o Daniel da sua geração, aquele que não se contamina com o banquete do sistema e que não teme o rugido da oposição. O seu anjo já está a caminho, e a boca dos leões, que hoje te cercam, será selada pela luz da sua persistência e da sua paz. Parte 5. O legado e o seu despertar. A história de Daniel não terminou na cova. Ela ecoa através dos séculos, como um lembrete de que o espírito humano é invencível quando está ancorado na verdade. Ele viveu décadas de prosperidade, provando que a integridade é a moeda mais valiosa em qualquer império ou época da história. Mas a maior lição que Daniel nos deixa não é sobre como escapar de leões famintos, mas sobre como viver sem ser devorado pelo medo. Todos os dias, o mundo tenta nos jogar em covas, feitas de ansiedade, incerteza e pressões que parecem maiores do que nós. No entanto, a superação começa quando você entende que o rugido do problema é sempre mais alto do que a sua capacidade real de te ferir. A prosperidade que você tanto busca não está escondida em um mapa do tesouro, mas no silêncio da sua oração e na constância da sua disciplina. Seja fiel no pouco, seja íntegro no oculto, e o universo se encarregará de te colocar diante de reis e de grandes oportunidades. Daniel nos ensinou que o amor pela verdade é o único escudo que nunca se quebra e a única luz que nunca se apaga, mesmo na noite mais profunda. Se você se sente cercado por leões hoje, sejam eles dívidas, doenças, traições ou solidão, não olhe para as feras. Olhe para o alto, respire fundo e sinta a presença do anjo da paz, que já está operando a sua libertação agora mesmo. A sua vida é um roteiro sagrado, e cada desafio que você enfrenta é apenas um capítulo necessário para forjar o herói que existe em você. Não tenha medo da escuridão da cova, pois é nela que as estrelas do seu caráter brilham com mais força para o mundo ver. Ame a sua jornada, honra a sua história, e nunca permita que alguém diga que os seus sonhos são impossíveis de alcançar. Davi venceu com uma pedra. Daniel venceu com o silêncio.
E você vencerá com a persistência de quem sabe que nasceu para algo grande. A verdadeira lição de vida é esta: os leões podem até rugir, mas quem governa o seu destino é a sua fé e a sua coragem de continuar caminhando. Que a paz que Daniel sentiu na cova seja a mesma paz que inunda o seu coração ao fechar os olhos hoje. Levante-se amanhã com a postura de um rei ou de uma rainha, pronto para governar a sua própria história, com sabedoria e amor. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de fé, coragem e superação através da vida de Daniel. Se essa história te inspirou a enfrentar seus próprios gigantes e leões, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal para mais narrativas como esta, que alimentam a alma e renovam a nossa esperança todos os dias. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está passando por um momento difícil e precisa lembrar que ela não está sozinha na cova. Sua interação é o que permite que estas mensagens de luz cheguem a quem mais precisa. Mantenha a sua janela aberta para a esperança. Confie no processo e lembre-se, a pedra sempre será removida. Até a próxima narrativa, onde continuaremos descobrindo o poder que existe dentro de cada um de nós.